O nosso centro ele é chamado de Centro de Pesquisa para a Inovação em Gás Natural, né? Ele é um centro que ele é patrocinado em parte pela FAPESP e em parte pela BG. Nós temos aí um investimento por parte da FAPESP por volta de 27 milhões e meio a 28 milhões de reais, a BG 29 milhões e meio, né? E em média, aí, somando os dois, aproximadamente 56 milhões de reais. Esse daqui é um dos maiores centros patrocinado pela FAPESP, né? Ele está naquela linha, é um CEPID com PIT. Por envolver uma empresa, ele é um PIT, mas tem um modelo de um CEPID e, essencialmente, nós temos que ter inovação e transferência de tecnologia, difusão do conhecimento e pesquisa. Inclusive, o CEPID, o acrônimo CEPID, significa exatamente isso, né? Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão. E o nosso, em particular, ele tem, logo de cara, 28 projetos, né? Dividido em três programas, né? Temos o primeiro programa, que é o programa de engenharia, o segundo programa, que é o programa de físico-química, e o terceiro programa, que é de política energética e economia, né? E o primeiro deles, nós temos 10 projetos, o segundo 9 e o terceiro 9 projetos também. Engenharia, nós temos 3 projetos que envolvem a parte de combustão, e combustão com dois intuitos claros, né? Que o primeiro deles é melhorar a eficiência, por exemplo, na queima de gás natural. Então, diversas indústrias, né, utilizam gás natural e utilizam de uma maneira não tão eficiente. A indústria automobilística, por exemplo, ela é intensiva aí no consumo de gás natural, por exemplo, para a pintura, né, para você ter estufa, e como são centenas de carros fabricados por dia, você tem que ter assim a estufa, as estufas, né, logo após a pintura, elas demandam um consumo muito grande de gás natural. Outro exemplo é a indústria cerâmica, né, de pisos cerâmicos e material cerâmico em geral, né, porque o custo do material cerâmico, do piso, azulejos, etc., o custo, eu diria que deve ser mais de 50% devido ao consumo de energia. E energia eles consomem gás natural. Nós podemos melhorar muito a eficiência e, consequentemente, diminuir o consumo. E o segundo objetivo, que agora é muitíssimo importante, é a questão de você mitigar emissões de CO2. Então, o gás natural ele tem um papel fundamental nesse período aí que nós vamos passar de uma economia em que a produção de energia é baseada em combustíveis fósseis, né, para uma economia totalmente sustentável em termos de energia. Nessa passagem, o gás natural ele tem um papel primordial, né? O gás natural é o que tem, ele é o mais limpo de todos os combustíveis fósseis, né? Ele é o mais limpo de todos. E é o que tem a combustão completa. Inclusive, eu costumo dar exemplo, né? Pode parecer brincadeira, né? Mas por isso que nós, na nossa cozinha, cozinhamos, para aqueles que têm fogão a gás, com gás natural. Se utilizasse outro combustível fóssil, você morreria em poucos minutos, né? Porque as emissões de CO e outros, NOx e outros produtos aí que
a queima da gasolina, a queima do óleo diesel, particulados, é muitíssimo mais intensa que o gás natural. E então por isso que ele nós podemos chamar que é um combustível fóssil premium. E além disso, na indústria ele pode se transformar em outros produtos. Inclusive é o tema de alguns dos projetos que estão no programa de Físico-Química, né? Um dos produtos que inclusive poucas pessoas sabem é que você consegue fazer a reforma, o processo é chamado reforma do gás natural para produzir hidrogênio, né? Então o hidrogênio, por exemplo, agora na Califórnia, ele está lidando, a Califórnia e o Japão, né? Alguns fabricantes, a Toyota, a Honda, a Hyundai, começaram a produzir e colocar vendê-los na Califórnia carros movidos a hidrogênio. E o hidrogênio essencialmente é produzido a partir dessa reforma do gás natural, né? E 95% do hidrogênio na Califórnia, que eles estão fazendo a infraestrutura de postos de hidrogênio ao longo aí do estado da Califórnia, porque eles têm que alcançar alcançar emissão zero de gases que colaboram para o efeito estufa. Até 2030 eles têm que ter emissão zero. Então eles estão, se não me engano, até antecipando essa data, e você consegue essencialmente com carro elétrico. O carro movido a hidrogênio, que na verdade é um carro elétrico, na qual a eletricidade é produzida através de uma célula de combustível. O que uma célula de combustível é? É aquilo que nós aprendemos no tempo de colégio, hidrólise, né? Que você tem eletricidade, fazendo com que você dissocie a molécula da água em oxigênio e hidrogênio. Lá é o contrário. Ao invés de você colocar eletricidade na água para fazer com que a molécula se separe nos constituintes, no oxigênio e no hidrogênio, você faz o inverso. Você pega hidrogênio e oxigênio e gera eletricidade. E a Toyota, por exemplo, começou agora em outubro a vender um carro que chama Mirai, que é o futuro, né? E qual que é a vantagem, por exemplo, desse carro em relação a um carro puramente elétrico, né? Ele tem uma autonomia muito maior e você abastece em 3 minutos. Você tem uma autonomia de 600 km, por exemplo, e reabastece em 3 minutos, que é o que você reabastece um carro movido a gasolina, etanol. Enquanto que o elétrico, puramente elétrico, com baterias, ele pode demorar de 30 minutos por uma carga leve que dá uma autonomia baixa, até algumas horas. Então é um problema sério, ele tem uma autonomia baixa e o reabastecimento é questão de horas. Então o carro movido a hidrogênio ele tem essa vantagem. E tem o ônibus movido a hidrogênio. A EMTU ela tem um projeto que agora terminou e que foi patrocinado pela ONU, foi um patrocínio mundial, aí, diversos grupos aí, com o objetivo de construir um ônibus movido a hidrogênio com células de combustível que custasse menos de $1 milhão. E os ônibus que foram construídos, 5 ônibus foram construídos pelo consórcio liderado pela MTU, ele ficou abaixo de $1 milhão, e depois os europeus conseguiram fazer um custo ainda inferior, né? E nós estamos, inclusive, procurando, junto à MTU, trazer 2 ônibus aqui para a USP. Então, funcionaria como circular, né? O professor Zago, inclusive já conversei com o reitor, né? O professor Marco Antônio Zago, sobre essa possibilidade. As negociações estão em andamento, envolve, logicamente, Comgás, envolve a MTU, uma empresa Hytron, que é uma empresa, um spin-off
da Unicamp, inclusive, e então nós estamos tentando viabilizar essa ideia, né? Assim como estamos procurando viabilizar a questão de nós termos um carro movido a hidrogênio, não sabemos ainda de qual fabricante será, né? Aqui em testes para as condições brasileiras, aqui sendo testado pelo nosso centro, né? Então tem essa questão de combustão, tem a questão de células de combustível, né? Nós temos uma outra coisa que é muito importante no programa de engenharia, que é você fazer, detectar pequenos vazamentos de metano, pequenos vazamentos em gasodutos, pequenos vazamentos na indústria petroquímica, né, que envolve não produção de eletricidade, mas outros produtos, outros insumos, e você acaba tendo pequenos vazamentos, e o CH4, se ele não entra em combustão, ele é ainda pior como como gás que contribui para o efeito estufa, né? Então você controlar esses pequenos vazamentos é fundamental, né?